Oi, gente! Queria fazer uma aula com vocês hoje sobre saltos de desenvolvimento. Então, para começar, o que é um salto de desenvolvimento? O salto é um período da vida do bebê em que ele aprende alguma coisa, ou é uma habilidade cognitiva, ou é uma habilidade mental. Então, por exemplo, ele começa a observar o mundo, ou ele começa a engatinhar. Então, ele tem algum ganho de habilidade. Quando é cognitivo, algumas vezes a gente nem percebe esse ganho. E aí você percebe apenas o sono um pouco agitado, né? Ou a criança um pouco mais agitada, as sonecas podem ficar atrapalhadas, os saltos podem afetar o sono como um todo, não só o sono noturno. Olha o que eu falei. Podem afetar. Não é 100% de certeza que um salto vai afetar a vida do seu filho. Ah, com certeza, meu filho vai passar pelo salto X, então com certeza o sono vai ficar ruim. Não, não tem nada disso. Tem nada com certeza. Como diria meu pai, com certeza só a morte. Credo, né? Mas é verdade. Então, assim, a gente não sabe se vai passar pelo salto. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Gabriel. O Gabriel passou muito intensamente pelo quarto salto, e pelo salto dos 13 meses, que foi um dos piores, o dos 13. Depois acabou. O Bernardo passou intensamente pelo salto dos 8 meses e meio. E só. Depois ele passou algumas vezes, mas era muito rápido, muito, sabe, o dos 13, por exemplo, foi super rápido. Então, não foi nada assim que tenha marcado muito a minha vida, sabe? Então, não fique na expectativa, tá? Eu sei que tem aplicativo, que existe aplicativo para você ficar olhando o salto. Não recomendo que baixe. Recomendo que vocês olhem e façam o seguinte: eu recomendo que vocês observem o bebê. Se vocês estão percebendo ele mais agitado, com um sono mais agitado, sonecas piores, um bebê mais agitado de forma geral, no contexto geral, você dá uma olhada no e-book. Se lá no e-book você olhar que tem um salto na semana X, lá na idade que ele tiver, aí sim você vai ler a característica do salto e ver o que você deve fazer para amenizar o salto. Não é que o salto vai sumir e desaparecer da vida do seu filho, não. Ele vai amenizar esse salto. Tá? Então, recomendo que vocês façam desta forma para evitar paranoia, evitar desgaste emocional, assim, ansiedade, essas coisas, sabe? Porque o aplicativo, ele pode ser muito útil para muitas pessoas, mas para muita gente gera ansiedade. Fica uma nuvenzinha, tipo, numa semana, sabe? Ah, semana que vem ele vai entrar no salto X. Às vezes você nem vai perceber, mas você fica tão ansiosa que o sono do seu filho piora, e você já fica achando que é o salto, tá? Então, vamos com cautela nessa história aí de olhar saltos, tá? De olhar, ficar olhando essas coisas aí, tabela, tá bom? Então, eu vou dividir tela aqui com vocês do e-book que vocês têm, que vocês ganharam, baixaram, espero que tenham baixado. Aqui, ó. Então, essa aqui é os saltos de desenvolvimento. Deixa eu só arrumar aqui o meu computador aqui, que aí a gente já vai falar. Peraí. Eu vou ficar meio escura, mas vocês vão conseguir me ouvir. Queimam tanto porque é tão escuro assim, né? Porque assim é mais fácil eu conseguir mostrar para vocês, tá? Então, aqui temos nesses Wonder Weeks. Wonder Weeks são semanas mágicas em inglês. Então, nessas semanas mágicas aqui, o bebê ele vai passar por cerca de 10 saltos de desenvolvimento, ó, 10 saltos. Aqui não está computado, não está anotado. Quando começa a rolar, quando começa a engatinhar, quando começa a ficar em pé, quando começa a andar, porque cada bebê faz no tempo. Então, por exemplo, o Gabriel começou a engatinhar, ele estava com 8, quase 9 meses. O Bernardo começou a engatinhar com 6 meses. Ele começou a arrastar, na verdade, com 4 meses. Com 6, ele começou a engatinhar. Foi super de flash, né? Então, cada criança faz no seu tempo. Então, não fica computado nos saltos, mas esses saltos motores que eu acabei de falar, né? Engatinhar, rolar, não sei o quê, eles sim atrapalham o sono, tá? Podem atrapalhar ou pouco, ou muito, ou nada, né? Então, depende de cada criança. Então, vamos olhar aqui os saltos. O primeiro salto, ele acontece aqui na 5ª semana de vida do bebê, e o bebê vai estar com mais ou menos aqui aproximado, tá? 1 mês. Então, eles falam dos mundos, né? Que mundo que é dos bebês? O marco do desenvolvimento, o mundo das mudanças das sensações. E aí o bebê, ele começa a perceber o mundo todo, né? Ele começa a perceber mais estímulos à sua volta. E ele fica mais chorãozinho, quer mais colo,
Adora o contato pele a pele. Todos os bebês, tá? Amam contato pele a pele, bebê recém-nascido, todos eles. E eles podem começar a ter problemas com o sono. Nessa idade aqui, é muito comum a criança começar, mas até um mês ele dormir em qualquer lugar, não sei o que lá, mas com um mês começar, um mês e alguma coisa, começar a querer dormir só no colo, tá? Como isso acontecer? Se o seu filho tá desse jeito, querendo dormir só no colo, até uns 4 meses, assim, é super normal por conta da esterogestação, que é esse período do 4º trimestre de gestação. Não tem nada de anormal nele, tá? Se ele tá querendo ficar só no colo. Sempre falo isso. Ai, Renata, tem como tirar ele do colo? Você vai ensinar aqui no curso como é que tira do colo? Não ensino a tirar do colo se é um bebê abaixo de 4 meses. Não faz isso, porque faz parte do desenvolvimento dele. Ele querer o seu colo, tá? E a gente não atropela fases do bebê que é necessidade, tá? E o que você deve fazer aqui, né? Que são as atividades. Então, toda essa coluninha aqui da direita são as atividades que você vai fazer. Não é que vai sumir, desaparecer o salto, não, mas que vai aliviar a sua vida. Abrace, cante, converse, carregue, use sling ou carregador tipo canguru para esses dias difíceis. Gente, isso aqui foi uma mão na roda na minha maternidade com o Bernardo, tá? Carregador tipo canguru, sling, que ele não queria sair do colo, queria ficar só no colo, queria dormir no colo, então eu coloquei ele no canguru, gente, e ficava, tá? Nossa, foi maravilhoso. Segundo salto acontece com cerca de 8 semanas de vida, que é quase com 2 meses, e o bebê ele começa a distinguir a si mesmo do mundo à sua volta. Então você vai começar a perceber o bebê mais espertinho, né, com 2 meses. Ele vai ficar mais chorãozinho, querer mais colinho, diminui o apetite, ou seja, ele começa a mamar um pouquinho a menos, vai começar a chupar a mãozinha, né? O Bernardo enfiava a mão inteira na boca, me dava um nervoso, ou então o dedinho, tá? Que é uma coisa natural que ele está descobrindo no corpinho dele. Então a gente não tem que proibir a criança de chupar o dedinho, tem que deixar ele descobrir a mãozinha dele. Então, o que você pode fazer? Aumentar as sensações com cores brilhantes e sons diferentes. Eu mostrava muita canetinha, essas canetinhas assim para o Bernardo, ele fica maluco, brinquedo coloridinho, que ele pudesse ver e tocar, sabe? Brinquedinhos que pode morder, fazer som diferente, imitar animal, fazer som com a boca. A criança adora nessa fase. Salto 3 com quase 12 semanas de vida. Esse salto aqui é mais sentido normalmente pelas mães e pelos pais. Quase 3 meses e os movimentos se tornam menos espalhafatosos. Então, eles começam a mexer a mão e olhar para a mão. É até engraçadinho nessa fase, né? Eles começam a fazer assim, né? Olhar para a mãozinha, que eles começam a perceber mais movimentos, né? Ele pode ter problemas com o sono, dorme pouco, quer muito colo, mama menos. As mães ficam preocupadas, porque percebe claramente uma diminuição do apetite da criança. Não é, você tem que continuar oferecendo, mas entendendo que é uma fase, tá? Sem ficar muito preocupado com isso. Fazer sons diferentes, né? Foque nos sons. Ajude o bebê a pegar, alcançar objetos, porque nessa idade ele já começa a conseguir pegar coisas. E ajude a sentir diferentes texturas ou tecidos. Então, esse salto das 13 semanas, ele costuma ser bem sentido, das 12 semanas, aliás, bem sentidos. Bem nessa fase aqui das 12 semanas, a criança, ela começa a sentir, ele começa a diferenciar mais o dia da noite, então você pode vestir a partir dessas 12 semanas numa soneca mais no escurinho, porque ele já começa a perceber esse mundo um pouco do claro e do escuro. Então, você pode colocar sonecas mais na penumbra para a criança ter um sono de melhor qualidade. O salto 4, que acontece mais ou menos com 19 semanas, 4 meses e meio mais ou menos, que o bebê agora entende a sequência de eventos, ó. Pega um brinquedo, ele se inspeciona e coloca na boquinha. Então, como é que eles fazem? Eles pegam o brinquedo, olha, depois que ele olhou, ele morde. E é uma fase do desenvolvimento dele, né? Descobrir o mundo pela boca, né? O brinco, né? Fica mais chorão, quer muito colo, alteração de humor, ele fica com as costas mais com a cabeça, então ele começa a mexer muito a cabeça, assim, não tem muito controle, né? Então você pode ajudar ele a começar a rolar para dar uma amenizada. Oferecer diferentes brinquedos e mostrar como é que usa, brincar de esconde-esconde. Nessa idade você vai brincar de esconde-esconde, tipo assim, cadê a mamãe? Achou. Cadê a mamãe? Achou.
Aí vocês vão brincar assim. Esse salto também é um salto muito, muito, muito sentido pelas mães. Como o Gabriel foi, nossa, meu Deus do céu, achei que ele ia me engolir nesse salto, tanto que ele mamava. Então, cada um fala uma coisa aqui, assim, desse salto, sabe? Mas o que acontece é mais ou menos isso aqui, nessas duas coisas aqui, ó. O Bernardo já não sentia esse salto. Esse salto, para quem está passando por ele costuma durar uns 20 dias, mais ou menos, tá? Então, não é que vai durar com certeza 20 dias, mas mais ou menos uns 20 dias ele pode durar, pode vir a durar. O salto dos 6 meses, que ele vai acontecer mais ou menos com 26 semanas, começa a perceber a distância entre objetos e pessoas, começa a entender os mecanismos de causa e efeito. Então, se ele entende a distância entre objetos e pessoas, o que vai acontecer automaticamente aqui? Você se distancia e ele chora, né? Ele começa a entender. Se eu jogo no chão, o negócio cai. Se eu faço tal gracinha para minha mãe, a minha mãe ri. Se eu faço tal coisa, a minha mãe não fica feliz. Então, eles já começam a perceber certas coisas, tá ficando mais esperto. Que é muito nítido, né? A criança ficando mais esperta. Quer mais atenção, dorme pouco, quer mais colo, aumenta o choro e irritabilidade, não gosta da troca de fralda. Isso aqui é clássico, né, gente? Aí vira aquele MMA para trocar fralda, né? Essa época aqui começou a ficar muita luta, a gente trocar fralda. Como já era mãe de segunda viagem, né? Eu comecei a comprar shortinho, até ele dar uma melhorada, aquela fralda de shortinho, não é mais fácil. Brincar de sumir e aparecer com objetos. Então, é tipo um esconde-esconde, mas bem fácil, né? Você coloca o brinquedo em algum lugar, joga um pano em cima para ele levantar e pegar. E essa brincadeira do esconde-esconde, tipo assim, cadê a mamãe? Achou? É clássico, né? Não precisa nem falar. Semana 37, 8 meses. Mais ou menos 8 meses e meio que dá aqui, tá? Foi bem quando o Bernardo virou no avesso no sono dele. O bebê entende que os objetos podem ser categorizados em grupos, comida, brinquedos, então ele já começa a entender que certas coisas eu só mordo, porque é um brinquedo, e certas coisas eu como. Começa a ficar mais espertos. Demanda mais atenção, dorme pouco, pode se agarrar nas suas roupas, então, tipo assim, começa a puxar a sua blusa, age de forma mais infantil, pode ficar mais quieto que o usual. E o que fazer? Encoraje a imitar gestos, você vai fazendo as coisas para ele te imitar. Chame a atenção para você ou peça para ele te passar um objeto. Dá o brinquedo para a mamãe, dá o carrinho para a mamãe. Encorajar, tá? O salto das 46 semanas, com quase 11 meses, o bebê começa a reconhecer a importância da ordem e como colocar as coisas juntas. Da ordem, assim, das coisas em certos lugares, porque aí ele já sabe, por exemplo, que o carrinho ele vai achar na caixinha tal, que caneta ele vai achar não sei onde, ele já começa a entender isso. E como juntar as coisas. Então, ele pode pegar uma caixinha e enfiar todos os carrinhos lá dentro, ele já começa a ter esse entendimento. Mais tímido com estranhos, temperamental, ciumento, dorme pouco, age de forma mais infantil e pode ficar mais quieto que o usual. Aqui, mais tímido com estranhos, as mães falam muito para mim, que perceberam isso mesmo, que a criança ela começa a agarrar muito na mãe na hora que chega alguém perto. Peça um feedback durante a exploração, elogie ou avise que algo é perigoso. Aponte para algum objeto e diga o nome. Você já começa a estimular com que a criança identifique com os nomes as coisas. Salto das 55 semanas, o 8º salto, com 13 meses. Esse aqui costuma ser pesado, tá, gente? Mas não é, de novo, não é para você ficar noiado. Bebê entende que a sequência envolve o entendimento de vários significados para o mesmo fim. Então, sequências diferentes podem ser efetuadas da mesma forma. Então, várias coisas podem ser feitas de maneiras diferentes, né? A grosso modo falando. Então, ele é temperamental, ciumento, dorme pouco, age de forma mais infantil, pode sonhar acordado. Você vê que a criança meio viajando assim, sabe, de dia. Fica muito levado e perda de apetite. Aqui acontece muito da criança começar a andar junto com esse salto dos 13 meses. Então, ele está com 13 meses, começa a andar junto. Aqui sim é um clássico, né? Mas mais aqui com 13, começa a andar. Juntou com esse salto, aí você vai estar no sal, igual eu fiquei quando o Gabriel tinha essa idade.
Esse salto, ele é o mais longo, ele pode durar de 4 a 6 semanas, não é que ele vai durar 4 a 6 semanas, ele pode durar de 4 a 6 semanas. Já vi casos de crianças durando aí mais de um mês, né? Porque 6 semanas é um pouco mais de um mês. Introduzir mais brinquedos complexos, desembalar e colocar os mantimentos juntos. Então, você vai pegar uns brinquedos mais complicadinhos. Então, sabe Tupperware, potinho? Colocar um pote dentro do outro, arrumar tampinha para colocar a tampinha certa em cada potinho. Isso é uma brincadeira excelente para essa idade, tá? Então, aqui você já vai estimular mais o raciocínio da sua criança com 13 meses, porque ele já possui essa capacidade. Você vai perceber que ele é muito capaz de fazer isso mesmo. E aí, ó... Eita, não consigo baixar aqui. Já vou falar melhor sobre esses saltos motores, tá? Que são importantes. Só terminar aqui, falta mais dois, ó. O salto dos 15 meses e meio, mais ou menos com 64 semanas. O bebê começa a entender como atingir certos objetivos. Então, se a minha mãe não quer dar cola, eu choro. Se tal coisa, eu choro. A criança já começa a ter esse entendimento. Começa a fazer escolhas e entender consequências. Quer mais contato físico, tímido com estranhos, quer brincar com os pais, temperamental, age de forma mais infantil. E o que você faz? Faz gracinha, brincadeiras, seja bobo, encoraje palhaçadas físicas, rolar no chão, quer muita conexão. Brinque cantando e rimando, pratique sons de animais. Ele já consegue até te imitar algumas crianças, né? E o último salto, com 18 meses, cerca de 75 semanas, o bebê começa a entender sistemas familiares. Então, ele já entende que ele tem uma família e o coleguinha dele tem outra família. Ele já começa a compreender isso já. Ele entende que ele pode escolher como se comportar. Começa a desenvolver a noção de si mesmo e da consciência. Então, ele quer uma escola, tímido com estranhos, ciumento, temperamental, dorme pouco e age de forma mais infantil. Pratique o balanço, encoraje jogos físicos. Balançagem, você balançar a criança, você pode colocar um lençol, o pai segura de um lado, a mãe segura do outro, balança assim, ó, eles adoram. Arrastar no chão, encorajar jogos físicos, pronuncie palavras diferentes. Isso é uma coisa até que a minha fono me ensinou, quando eu fazia fono, quando o Gabriel era pequeno, para você falar as palavras com a boca bem articulada, para a criança repetir o que você está falando. Sopre bolhas de sabão, eles amam. Então, aqui, gente, o que vai acontecer aqui com 18 meses também, né? Que entre 15 e 18 meses, tem aqui a angústia da separação. Então, é muito comum a gente ver um grude maior com a mãe nessa fase aqui, né? De entre 15 e 18 meses, ver uma criança um pouco mais grudada, né? E você também vai ter angústia da separação entre 7 e 9 meses. Uma angústia da separação também. Então, você vai ter essas duas fases aí, né? De angústia da separação, em que seu filho vai ficar mais angustiado de sair de perto de você, né? Então, são duas fases de extremo grude, e muitas vezes as mães pensam assim, principalmente nessa segunda angústia da separação aqui. Ah, então aconteceu a angústia da separação aqui com 15 meses, então eu tô livre para sempre. Não, é um vai e volta, né? Quem é mãe de criança maiorzinha já sabe. E a outra coisa também que acontece nessas fases, né? Fora essas angústias da separação, são as regressões de sono. Então, você vai ter uma aqui com 2 anos, que a criança vai ficar muito grudada com você. Então, se ela já tinha uma boa autonomia de sono, por exemplo, dormia super sozinha, ela vai começar a pedir mão, pedir colo, parece que regride, parece que tem um bebezinho de novo em casa. Pode durar aí uns 20, 30 dias mais ou menos, e é muito da criança ela começar a entender essas consequências, né? E também, além das consequências, ela já começa a compreender que ela é capaz de fazer muitas coisas, só que ela ainda não consegue fazer. Então, são fases bem complicadinhas aí no sono da criança, tá? Essas fases dos 2 anos, muito comum
a gente vê reclamações de sono nessa fase. E uma outra coisa que acontece também, tá? Dessas fases aqui, é quando a criança ela começa a, a, a andar, engatinhar, essas coisas, né? De avanços motores. Todo avanço motor que a sua criança tiver pode vir acompanhado de um despertar longo na madrugada. Então, força na peruca, não força a dormir, deixa a criança lá ficar brincando, rolando no chão e tal. Daqui a pouco ela já volta a dormir. Tá bom? Essas fases é muito importante saber como agir, tá? Não ficar inserindo novos hábitos para a criança nesse momento de saltos dessas coisas, tá? Então, fica ligado que essas fases passam e se você conseguir manter a linha do que você estava fazendo, vai voltar muito mais rápido, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Beijo e até a próxima aula.